Então, boa tarde a todos. A gente vai continuar com o sistema de equações diferenciais. A gente vai falar agora de campos de direções e retratos de fases. Eu vou usar figuras do livro, esse livro clássico, né, do Boyce e de Prima. Tá? Eu estou citando aqui exatamente de onde que eu tirei e vou mostrar fotos. Tá? E a gente vai usar os exemplos que a gente já trabalhou antes, nos vídeos anteriores, e ilustrar retratos de fases e campos de direções para esses exemplos. O primeiro exemplo é esse daqui, x' y' igual a essa matriz A, né, coeficientes constantes 1, 1, 4, 1, vezes xy. Eu vou tentar esboçar um campo de direções para isso. Como é que fica isso? Então, em primeiro lugar, o que é um campo de direções, né? Você tem aqui um vetor, né, quando você tem uma solução para a equação, né, a sua solução vai ser da forma x de t, vetorial. Então, você tem o lado esquerdo, é o x'. Você está dizendo que o x' tem esse valor que aparece à direita. Se a gente for escrever isso para todo ponto x, y, a gente vai ter um campo de direções. O que é isso? Vamos lá. Então, esse aqui é um campo de direções para aquele sistema que apareceu na outra tela, né? Então, nesse caso aqui, a diferença que a gente tem aqui. Primeira coisa é que aqui eu estou chamando de x em vez de x1 e y em vez de x2, tá? O que acontece aqui? Para cada ponto x que você pega e cada ponto y, ou seja, cada par, você tem uma direção. Essa direção é o vetor que está aparecendo aí. Como é que a gente obtém essa direção? Então, a ideia é vir na equação, né? A equação que a gente está trabalhando é da forma x' igual a vezes x, né? Então, e a gente tem a expressão do lado direito aqui, né? Vamos tentar atribuir alguns valores. Então, vamos pegar inicialmente y igual a 0, que isso simplifica bastante e é significativo no desenho. Então, vamos pegar y igual a 0. Quando y igual a 0, então eu vou ter aqui x, 4x, só que eu posso colocar em evidência, né, o x, e aí vai ficar 1, 4. O que significa isso? Que para a derivada x', y', ela vai ser um múltiplo desse vetor 1, 4. E esse múltiplo vai ser um múltiplo pelo fator x, né? Então, esse vetor 1, 4, vamos desenhar. Então, esse é o vetor 1, 4, né? Esse desenho que está aqui. Então, isso acontece sobre o eixo x, né? Que é justamente quando y igual a 0. Então, quando a gente vai no desenho, a coordenada y está aqui, né? Então, para cada ponto x, y, onde y igual a 0, eu vou ter essa inclinação. Conforme o x cresce, eu vou naturalmente aumentar, né? Que ficou um pouquinho fora de escala, aumentar mais ainda, né? E no 0, eu vou ter 0, né? O vetor 0, vezes 1, 4, né? Que é 0. E quando você tem valores negativos, você vira para o outro lado. Então, se a gente voltar lá na figura, a gente tem essa reta, que x2 igual a 0, vamos lembrar aqui. A reta é essa aqui, tá? Que na verdade o x2 é o y, né? O y igual a 0. Então você tem sempre, eu vou apagar um pouco aqui o que eu fiz. Você tem sempre essa inclinação 1, 4, tá? Ela é mantida. Aqui está normalizado, né? Os vetores não estão crescendo, né? Aqui não deveria estar maior, mas está normalizado, né? Aqui é simplesmente um campo de direções. A gente não está levando em conta aqui o módulo do vetor, tá? Um raciocínio análogo a gente pode fazer para o x1 ou x igual a 0, que vai dar o eixo do y, tá? Então vamos ver como é que fica isso lá. Se a gente refaz esse raciocínio pegando agora
fazendo x igual a 0, então vai aparecer o y, então vai ficar y e aqui vai ficar 1. Então que vetor é esse? Então agora o vetor é o 1, 1, que está aqui, né? E a gente coloca isso na reta aqui, x igual a 0, ou seja, o eixo do y. Então, seguindo o mesmo raciocínio, né? Quando y aumenta, esse vetor vai aumentando. Quando y é 0, esse vetor é 0. E quando y é negativo, ele vira para o outro lado, né? Bom, e na figura isso vai aparecer aí no eixo do y, que está aqui virado para cima, né? Eu vou apagar esse traço que eu fiz. Você tem sempre esse vetor 1, 1. Aqui está sempre normalizado, né? Então ele não vai crescer quando o y cresce. Aqui é o y. Tá? E você vai ter essa figura. Naturalmente você pode fazer isso para todos os pontos. Essa figura foi feita por computador, né? E foi feita para diversos pontos. Você vê que tem vários pontos em que você tem a inclinação, né? O próximo passo agora é olhar para as soluções desse problema, né? Então aqui a gente tem a solução geral, que apareceu no outro vídeo, e vamos entender isso geometricamente. Então vamos pegar essa primeira solução, a gente tem um par de soluções, né, compondo a solução geral. Vamos pegar essa primeira solução, x1 de t. Então a gente está falando desse vetor 1 menos 2, que está aqui embaixo. Tá? Esse vetor 1 menos 2, ele fica multiplicado por e elevado a menos t sobre 2. Naturalmente, quando t vai para infinito, isso vai para 0. E quando t vai para menos infinito, isso vai para infinito. Então, isso vai cobrir essa reta toda. Na realidade, essa semi-reta toda, né? E fica claro que as soluções, essa solução, né? Quando você pega, você simplesmente fixa C1 igual a 1, você está pegando uma coisa que está contraindo e está se aproximando do zero. Tá? E você pode, claro, fazer isso para o C1 igual a menos 1, isso vai virar para o outro lado da solução e você vai ter uma coisa desse tipo. Lá na figura, vamos ver como é que fica o retrato de fase. O retrato de fase é essa figura aqui. Você repara que a gente consegue destacar essa reta, essa semi-reta, né? E a outra que era exatamente o que a gente tinha encontrado, associado ao vetor 1 menos 2. Tá? Mas você repara que tem outra reta. Tem diversas soluções, mas tem uma outra reta que também é uma solução importante. A gente vai dar uma olhada agora. Essa reta é simplesmente a outra solução. Então vamos pegar aqui do outro lado, ó. x2 de t é um vetor e vamos olhar para a cara disso. Então a gente está 1, 2... Então, a gente vai refazer esse desenho. E esse é o vetor 1, 2, né? Naturalmente, agora multiplicando por e elevado a 3t, o t indo para infinito, isso vai crescer, com t indo para 0, isso vai decrescer. Então, o caso em que a gente pega C2 igual a 1, né? Claro, você pega o C1 igual a 0, a gente não está trabalhando com outra solução agora. Ele vai ter essa cara. Você vai ter essa semi-reta e agora ela vai expandir, né? Ela vai se afastar da origem. E se você trocar o sinal do C2, você vai ter a reta virada para o outro lado, também se afastando. Então, isso daí lá naquela figura, nessa figura, né? Corresponde agora a outra direção. Essa outra reta que eu tinha falado, né? Naturalmente tem outras soluções, né? Eu falei as soluções principais e combinações lineares dão outras soluções. Isso tem que ser compatível com o desenho do campo de direções. Lembra que aqui você tinha direções, né, positivas, direções apontando assim para dentro, né? O vetor era o 1, 4 e aqui você tinha um vetor que era o 1, 1, né? Você vê que essas soluções que estão traçadas estão perfeitamente compatíveis com isso, né? As soluções, elas tangenciam esse vetor,
que a gente colocou esses vetores ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y também, né? E outra característica é que essas soluções, as curvas das soluções, elas não se interceptam. Isso é pelo teorema de existência e unicidade. Você tem uma equação de primeiro grau, né? Então, um sistema de primeiro grau, então você não tem, se você tiver dado um ponto, você tem uma solução passando por aquele ponto e não duas, né? Então, coisas como isso aqui não poderiam acontecer. Naturalmente, isso então limita o comportamento e a gente agora já tem uma ideia de como seria. Claro que aqui já está traçado por computador, né? Mas mesmo que a gente não tivesse, né, traçado pelo computador, a gente teria uma noção de como seria esse retrato de fases, ou seja, o conjunto de soluções.